Olá! Agora que já trabalhamos com os conceitos de autoimagem, como ela se desenvolve, vamos compreender a relação entre o corpo, a autoimagem, a imagem corporal, a saúde e o bem-estar. Como vimos anteriormente, a compreensão da imagem corporal é resultado da percepção do nosso esquema corporal, ou seja, quando percebemos todas as partes do nosso corpo integradas na nossa unidade física e, por consequência, o reconhecimento do nosso reflexo no espelho. A nossa imagem corporal e a nossa aparência assumem uma posição central na formação da nossa identidade. Nos relacionamos com o nosso corpo de forma a construirmos a nossa personalidade, e as roupas, os acessórios, as tatuagens e tudo que usamos esteticamente são uma continuação do nosso corpo. Por isso que nós valorizamos tanto as roupas, porque elas estão muito próximas do nosso corpo e muito coladas à nossa identidade. Construímos a nossa personalidade através das roupas e também somos transformados por elas. O que mostramos na nossa aparência é a nossa essência, e uma se modifica sempre em relação à outra. Isto é, o corpo se modifica em relação à nossa autoimagem e nós moldamos o nosso corpo. Já faz tempo que a psicologia avançou da dicotomia entre o corpo e a mente. Por isso sabemos que existe uma relação direta entre o nosso psiquismo e o nosso corpo. Quando algo não está bem conosco psiquicamente ou emocionalmente, isso pode aparecer sintomaticamente e corporalmente. Da mesma forma que, se pensarmos em um sujeito com uma autoimagem fortalecida e boa autoestima, provavelmente ele vai dedicar tempo necessário para se cuidar e ter bem-estar. Já uma pessoa que possui uma autoimagem de insegurança e baixa autoestima pode se descuidar e sempre colocar outras atividades em primeiro lugar ao invés de si mesmo, ou ter uma relação de obsessão com a aparência, de forma a se sobressair, já que sente que não possui recursos internos a oferecer. Existem algumas patologias que estão relacionadas diretamente ao corpo e a distorções na imagem corporal, como a vigorexia, onde a pessoa se vê como alguém pequena, apesar de malhar muito, contar as calorias, ingerir zero de gordura e se preocupar muito com a quantidade de carboidrato, proteínas e suplementos ingeridos. A anorexia, que é quando a pessoa se vê gorda, apesar de estar magra, e estar emagrecendo cada vez mais, usando de jejum, vômito e exercícios intensos. A anorexia, quando colocada na frente do espelho, se percebe magra, mas se sente gorda, exatamente porque ela possui uma distorção na autoimagem e porque a imagem corporal é psíquica. A bulimia ou compulsão alimentar também leva a distorções na imagem, porém estão mais relacionadas a uma relação de culpa e restrição com a alimentação, com episódios de extremo controle e depois descontrole, onde o sujeito come excessivamente e até mesmo provoca o vômito depois. É claro que apenas psicólogos, psiquiatras e nutricionistas estão aptos para tratar esses transtornos. Porém, é importante que o profissional da imagem esteja atento a possíveis sintomas que o cliente pode apresentar para encaminhá-lo ao tratamento adequado. Então, não podemos pensar na imagem só como roupas, da mesma forma que não podemos pensar em uma mente, uma autoimagem, sem um corpo. O corpo sempre será um retrato de como é aquela pessoa, como ela se vê e o que não está bem com ela. E o autoconhecimento permite a compreensão do quanto somos únicos e, de alguma forma, a autocura, ou seja, ao nos conhecermos, percebemos do que precisamos e podemos ter um autocuidado a partir de uma conscientização do nosso corpo, do que nos traz bem-estar. Por isso que os pensamentos nos levam também a mudanças corporais. O trabalho com a nossa consciência corporal pode nos levar a uma reconexão com nós mesmos e o encontro com um estilo de vida saudável e equilibrado. A definição de saúde passa por ter bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. E claro que isso aparece na nossa imagem, no nosso corpo.
O corpo sempre será um reflexo da nossa saúde em relação com a nossa autoimagem. Se pensarmos em um quadro de depressão, por exemplo, além da pessoa ter uma aparência adoecida, porque ela realmente está doente, ela não tem vontade de fazer nada, e isso reflete em uma imagem de descuido. O cabelo sujo, as roupas desalinhadas, falta de higiene pessoal e uma postura de retraimento. Para o trabalho com o corpo, além dos exercícios de conscientização, circunferência e contorno, utilizaremos para o desenvolvimento da visão de bem-estar do cliente o referencial do Wellness Coaching, que é uma ferramenta que se aproxima muito do trabalho em psicologia da autoimagem. Essa ferramenta auxilia o cliente no encontro com um estilo de vida saudável através de soluções personalizadas que tragam equilíbrio e bem-estar. Enquanto Wellness Coaches e profissionais da imagem, seremos um parceiro para o cliente encontrar a sua melhor versão possível, desenhando a sua própria visão de bem-estar e, o mais importante, sendo responsável por alcançar essa versão. Com essa visão, ele vai planejar quais são os objetivos que ele precisa atingir para chegar a essa versão, que sempre estará conectada com a autoimagem dele e, mais precisamente, o seu eu ideal. Os recursos que ele vai utilizar para isso são os do seu eu real e o que ele precisa desenvolver, ou seja, esse gap, essa lacuna, para alcançar esse ideal, essa melhor versão. O foco aqui é o bem-estar e, por consequência, a relação com o corpo. No último módulo, falaremos mais sobre esse processo de traçar metas e objetivos de uma maneira mais ampla e voltada para o projeto de imagem. Agora vamos fazer um exercício de conscientização do nosso corpo. Esse exercício é chamado de corpo próprio. Então sente-se em uma posição confortável e de forma relaxada. Procure se desligar de pensamentos ou preocupações e comece a respirar profundamente. Pense que está enchendo um balão e respire profundamente. Agora que você se encontra relaxado, vamos começar uma exploração imaginária por todo o seu corpo, tanto pelo lado externo quanto pelo lado interno. Aos poucos, vá se conectando com todo o seu corpo e sentindo-o no momento presente. Imagine que você está observando o seu corpo externamente. Se preferir, comece pelos dedos dos pés ao topo da cabeça, até se sentir mais relaxado, tranquilo e sem pensamentos externos. Se sentir alguma parte do seu corpo desconfortável ou com dor, procure deixá-la leve e relaxada. Mais uma vez, respire fundo. E agora imagine que você está entrando no interior do seu corpo. Pense nas sensações e sentimentos que essa exploração corpórea está reproduzindo. Respire fundo e imagine seu corpo internamente. Como você sente cada célula, cada órgão e a totalidade. Explore o seu corpo e sinta. Perceba se existe alguma parte rígida que está precisando relaxar. E sinta o seu corpo neste momento presente em cada parte dele. Como você experiencia o seu mundo interior? Quais sentimentos que ele expressa ou gostaria de expressar? Quais sentimentos são mais difíceis de acessar? Que emoções você sente e qual é a intensidade delas? Conecte-se com seu corpo e sinta as suas sensações corporais. Agora, tranquilamente, respire fundo, como no início, e retorne. Observe o seu corpo sempre que possível. Não se esqueçam de realizar as tarefas, ler o texto e anotar suas dúvidas e considerações. Vejo vocês na videoconferência.